Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Pois é, vamos falar de Léo Senna, jogador de 24 anos, que tem contrato com Goiás até o final desse ano, 2020, e que está sendo pretendido pelo Atlético Mineiro. Outros times manifestaram interesse no jogador, mas oficialmente mesmo foi o Galo. Com proposta para o jogador, já está acertado com o atleta. O Atlético Paranaense e o Palmeiras também tiveram interesse, mas não de forma oficial como o Atlético Mineiro teve, inclusive abrindo negociação com o Goiás. O torcedor do Galo perguntaria: André, é bom jogador? Reforça o Atlético Mineiro? O torcedor do Goiás perguntaria: André, faz falta para o Goiás, se ele for liberado agora e não disputar o Campeonato Brasileiro pela equipe do Goiás? Sim, faz falta, e se for para o Atlético Mineiro é um jogador interessante. Primeiro, o que eu acho do Léo Senna? É um jogador que tem potencial, mas ele precisa melhorar em alguns aspectos. Ele tem um bom domínio, às vezes até demais. Ele é um jogador que carrega muito a bola e às vezes é uma característica. Por ser um jogador, às vezes de marcação do meio campo, ele é um jogador que sofre muita falta, sofre mais falta às vezes até do que atacante, porque ele carrega muito a bola. E isso às vezes segura um pouquinho o jogo. Quando ele consegue acelerar um pouco mais o jogo, utilizar o passe, que dele é muito bom, lançamentos são bons, então ele se torna um jogador fundamental. Ele é um líder, ele é um jogador que tem raça, é um jogador que tem disposição. Defeito, na minha opinião, é um jogador que não chuta para o gol. Tanto é que ele só tem um gol na carreira. Então é um jogador que, dos volantes modernos hoje, dos segundo homens de meio campo, modernos, são jogadores que precisam arrematar um pouco mais ao gol, arriscar um pouco mais, então o Léo Senna poderia agir um pouquinho mais dessa forma. Mas ele é um jogador de potencial. Pode ser interessante para o Atlético Mineiro, trabalhando com um treinador inteligente, experiente, que é o Jorge Sampaoli, e é um jogador que, é claro, fará falta à equipe do Goiás, pois era titular absoluto nos últimos tempos, né, quando o Goiás teve o acesso e também na primeira divisão, é um jogador importante. Segundo, importante falar sobre essa questão da negociação. Primeiro eu abordo a questão do empresário. A notícia está surgindo de novo, a notícia não é de agora, a negociação já começou antes da pandemia do coronavírus. O Atlético Mineiro já fez uma proposta para o Goiás fez contraproposta que a gente vai detalhar daqui a pouco. O que eu vejo também nessa situação, o empresário, Ricardo Scheid, para mim é um empresário ainda novo, inexperiente, fala algumas coisas, eu acho que na tentativa de conseguir uma liberação mais rápida do atleta, mas não é o caminho certo, e eu acho que não são declarações que venham a sensibilizar o Goiás. O Goiás não tem medo de cara feia, não tem medo de fazer a negociação que lhe acha melhor. Não é porque o jogador tem contrato a vencer no final do ano que o Goiás vai pegar qualquer proposta. O Goiás deixa terminar tranquilamente o contrato do Léo Senna em dezembro e não recebe nenhum centavo, mas não abre mão de nenhum centavo do que ele pedir. Se o Goiás quer 4 milhões, o Goiás e o Atlético Mineiro oferecer 3.900, o Goiás não vai fazer negócio. E vai continuar com o Léo Senna até o final. O jogador pode ficar emburrado, o jogador pode ficar na reserva, o jogador pode ficar treinando em separado. O Goiás age dessa forma. Não adianta, por exemplo, o empresário vir e falar em público: o Léo Senna não quer estagnar a carreira. Primeiro que esse tipo de declaração não viria de um empresário mais experiente. Até porque o empresário mais experiente sabe que no futuro ele vai ter que fazer negócios com o Goiás. E continuar no Goiás não significa que a carreira de um jogador estará estagnada. Por exemplo, em 1995, o Goiás revelou o Fernandão. O Fernandão foi embora do Goiás em 2003. Em 1996, o Josué chegou no Goiás. Foram 8 anos de Goiás, 2 contratos, ele foi embora. O Goiás não recebeu nenhum centavo, mas ele ficou até o final. Forçou a barra, teve propostas para sair, já teve situações para sair, o Goiás não liberou. O Araújo teve 1000 propostas no tempo que ele jogou no Goiás. Só saiu no dia que o Goiás recebeu uma proposta que achava que deveria liberar.
O Eric foi revelado pelo Goiás, foi revelação do Campeonato Brasileiro 2014, pintou 1000 propostas, o rapaz emburrou, o rapaz brigou com o Hélio dos Anjos, aconteceram 1000 situações, teve que voltar a jogar. E aí no final do ano, mesmo com o Goiás rebaixado, o Goiás conseguiu vender para o Palmeiras na quantia que ele achava que deveria ser. Agora, recentemente, o Michael, o Goiás falou, não, só vou vender por esse valor. Esse é o percentual que a gente tem, esse percentual é tanto. Corinthians foi lá e ofereceu proporcional, não vendeu. Ofereceu 300 mil reais por mês para o atleta, o cara ficou doido, o Goiás falou, não vou vender. Só vendeu para o Flamengo do preço que ele achava que valia, pelo valor total da multa. E ainda achou que vendeu por pouco. Então, nessa negociação do Léo Sena, não adianta o empresário vir com esse tipo de declaração. Esse tipo de declaração, às vezes, até atrapalha a negociação do Léo Sena. Por exemplo, ele disse, o Léo Sena precisa ir para um time que brigue no Campeonato Brasileiro na primeira parte da tabela. Esse time é o Atlético Mineiro, que em 2019 ficou em 13º e o Goiás ficou em 10º. É essa a primeira parte? O Léo Sena precisa participar de Libertadores e das grandes competições. O Atlético Mineiro está na Libertadores ou eu perdi essa parte? O Atlético Mineiro está na Copa do Brasil? O Goiás está. Tem 1-0 em cima do Vasco e o jogo de volta é em casa, depois da pandemia. E o Atlético Mineiro foi eliminado por Afogados. Então, o Atlético Mineiro não está na Copa do Brasil. Então, é muito relativo ele falar que a situação esportiva para o Léo Sena lhe será favorável se ele for para o Atlético Mineiro. Isso é muito relativo. Então, o empresário tem que ter muita calma nessa hora. É lógico que o Atlético Mineiro é um clube maior do que o Goiás, mas não significa que ele indo para lá ele vai ter mais sucesso do que está na equipe do Goiás. Não significa que se ele ficar no Goiás mais 1 ano, 2 anos, se ele não vai decolar na sua carreira, assim como esses exemplos que eu citei de jogadores que conseguiram decolar nas suas respectivas carreiras. Pois é, em relação à proposta, Goiás, o Atlético Mineiro teria oferecido 3 milhões de reais mais um jogador. Goiás não teria aceitado essa proposta e fez uma contraproposta e não se sabe o valor. Pode ser alguma coisa em torno de 4, 5 milhões de reais. E aí eu digo para vocês, gente, se o Atlético Mineiro oferecer 3.500, não vai levar. Se a proposta for 4, vai levar só se for por 4 milhões. Não importa se o jogador está há 7 meses, 6 meses, se daqui a pouco em julho ele pode assinar pré-contrato, o Goiás não vai se emocionar, não vai se sensibilizar com isso. E aí, para ter o Léo Sena agora, o Atlético Mineiro vai ter que fazer esse investimento. E de onde vai vir esse dinheiro? O Atlético Mineiro tem que se virar. As informações que eu tenho também, que se for parcelado, o Goiás vai querer as suas garantias bancárias. E essas garantias podem envolver, inclusive, patrocinadores do Atlético Mineiro, como, por exemplo, a MRV. A MRV garante lá o dinheiro, ó, pode ficar tranquilo. Se o Atlético Mineiro não pagar, eu pago. Aí o Goiás libera o Léo Sena. Fora isso, não tem negócio. Isso, pelo pouco que eu conheço do Goiás nos últimos 30 anos. Tá certo, pessoal?